Em meio à escalada das tensões no Irã e ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio, o papel das grandes potências volta ao centro do debate. Uma das principais é a China, que tem buscado ampliar a influência diplomática em crises internacionais. Para analisar como Pequim se posiciona diante dos conflitos globais, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da FESP São Paulo, Alexandre Coelho, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao falar com a gente do SBT News mais uma vez. Muito boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professor, como é que o senhor vê a China nesse cenário atual de tensão pelo mundo, hein? Olha, de fato, né? Nós temos aí tensões no Oriente Médio, como a gente está vendo agora, essa questão do Irã. Nós temos a guerra da Ucrânia, né, acontecendo, envolvendo um parceiro importante, um parceiro comercial, que é a Rússia, né? E agora, recentemente, a questão venezuelana, né? Entendendo, inclusive, lembrando aí que a Venezuela exporta praticamente todo o seu petróleo, vai para a China. A China é o maior importador de petróleo venezuelano. Existem, inclusive, empresas chinesas que firmaram joint ventures com a PDVSA, justamente para explorar, produzir e exportar o petróleo venezuelano para a China, né? Podemos começar com o Irã, na questão iraniana, né? Nós vimos aí a retórica da China dizendo que não vai aceitar qualquer intervenção americana ou algum papel maior aí de bombardeio ou qualquer ataque à soberania iraniana, né? Bom, eu entendo que até aí deve ficar, na minha opinião, na retórica da China. Eu acho que a China, o papel dela nesse caso é fazer de fato um discurso, né? Acho muito difícil que ela entre num conflito, num confronto direto com os Estados Unidos, com qualquer outro país ali no Oriente Médio, porque o que ela mais quer hoje, independentemente do regime iraniano, seja do Ayatollah Khomeini ou um regime monárquico com Reza Pahlavi, o que ela quer é estabilidade no Oriente Médio para manter a exportação de petróleo ali no Oriente Médio. E especialmente sem qualquer interrupção no Estreito de Hormuz, por exemplo, né? A China é muito pragmática e ela atua na questão econômica. Com relação à Ucrânia, para ela é interessante que tenha guerra, que seja uma guerra prolongada ali entre Rússia e Ucrânia, ali no leste europeu, porque assim os Estados Unidos mantêm o foco na guerra e não o foco na China. A partir do momento que o conflito ucraniano desaparece, o foco dos Estados Unidos sobre a China aumenta. Além disso, ela ganha hoje importando petróleo e gás da Rússia num preço mais modesto, baixo preço aí, né? Com relação à Venezuela, veja, ela também ficou no discurso, do ponto de vista estratégico, ela até talvez prefira trabalhar agora do ponto de vista legal, né? Ela está com um discurso normativo de tentar recuperar qualquer perda no âmbito legal, né? Ao invés de, obviamente, atacar ali. Então, ela fica também no âmbito retórico, porque a Venezuela ou aquela região não é tão estratégica, por exemplo, quanto Taiwan ou as suas imediações ali na Ásia. Eu acho que a gente tem de se preocupar, e ali sim a China considera como assunto interno e Taiwan como pertencente à China qualquer conflito que envolva a soberania chinesa, especialmente sobre Taiwan, né? Agora, professor, como o senhor analisa essa estratégia da China de apoiar vários países? Aí eu cito aqui a Venezuela, há uma ligação com a Venezuela, há uma ligação com o Irã e também há ligações através do Irã com outros movimentos que são considerados pelos Estados Unidos como grupos terroristas, como o Hezbollah, o Hamas e também o Houthis. A China, o senhor bem falou agora que ela pretende manter
uma relação tranquila, sem abalo no Oriente. Mas, ao mesmo tempo, ela ajuda e financia vários países aliados que dão interesse, que têm um certo interesse para a China. Como é que o senhor analisa isso? O que os Estados Unidos vem fazendo agora? Vai dominar o petróleo na Venezuela, vem falando de mais um ataque no Irã, por causa do cenário que a gente vê lá, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm atingindo países que contavam com apoio, ou contam com apoio da China. É estranho ver a China parada, sem fazer nada? Na verdade, parece aí que ela está parada, mas é uma estratégia, porque na medida em que ela vem com a retórica, ela também tenta ali diplomacia, a fim de que se estabilize a região, né? Porque ela entende que se tiver uma escalada de guerra, seja no Oriente Médio, seja ali, seja aqui na América Latina, ou mesmo ali envolvendo a Europa, não só o leste europeu, enquanto está restrito ao leste europeu, é possível ali ela ter uma relação comercial positiva com a Rússia, mas ela não quer que se estenda para o resto da Europa, porque se isso acontecer, para o resto da Europa, ela perde um mercado que é a própria Europa. Com relação ao Oriente Médio, ela deixa a questão de segurança para os Estados Unidos ali, para que os Estados Unidos acabem mantendo ali a segurança e não ela. Ela não entra, ela costuma. Vamos lembrar da Guerra dos 12 Dias, quando os Estados Unidos bombardeiam Irã e a China e até a Rússia fizeram, ou seja, diversos pronunciamentos e retórica, mas não interviram na região, né? Por quê? Porque não é interessante que tenha uma escalada ali. Agora, eu acho interessante a gente lembrar as ameaças de Trump agora em relação à questão tarifária. Impor 25% de tarifa a países que negociam com o Irã. E entre esses países, a própria China. A China tem muitos interesses no Irã, investimentos ali no Irã, inclusive, para a importação de petróleo do Irã também, né? O que acontece? A partir do momento que Trump ameaça do ponto de vista comercial, aí a China sim talvez e comece a agir. Ela já fez isso em outros pontos, mas não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista dos recursos naturais, por exemplo. Vamos lembrar que a China detém hoje mais de 90% do refino de terras raras e minerais críticos. O que deve a China fazer agora, no meu entender? Ela deve controlar novamente, aumentar o controle de exportações desse material para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é muito suscetível e vulnerável ao controle de exportação de minerais críticos e terras raras por parte da China. A China, acredito eu, deve agir nesse sentido, controlando essas exportações. A China tem outros arsenais, e aqui, obviamente, é difícil de cravar se ela vai fazer isso ou não, mas devemos lembrar também que a China é uma das maiores detentoras de títulos de dívida dos Estados Unidos. No momento em que a China vende parte, não toda, porque aí prejudicaria a própria China, mas vende em parte esses títulos públicos norte-americanos, ela acaba provocando o aumento do custo do carregamento da dívida americana, inclusive. Então, ela, na retórica, ela às vezes dá a impressão de que ela deve agir militarmente, mas ela não faz isso. Então ela vai por outros meios que acaba aí impactando os Estados Unidos. Não sei até quando deve durar essas ameaças de Trump, principalmente as ameaças tarifárias, que impactariam inclusive o Brasil, porque a China, acredito eu, deve agir por outros meios, tanto o meio financeiro, como eu acabei de dizer, quanto também pelo meio do controle de exportações de terras raras e minerais críticos. Quanto ao financiamento de outros grupos na região, aí é o modus operandi aí da China, mas não é uma característica essencial da China esses financiamentos a outros grupos paramilitares no Oriente Médio.
para ela, o importante aí é a estabilização e seja qualquer tipo de regime que esteja, por exemplo, no Irã, mas desde que os interesses chineses sejam mantidos. Acho que a gente agora deve aguardar. Lembro também, ainda envolvendo o Oriente Médio, que quando os Houthis estavam atacando, existia uma fase ali muito crítica em que os Houthis interferiram de tal modo no trajeto do petróleo no Mar Vermelho, naquela região. A China não fez nada ali para que os Houthis parassem de atacar, até porque provavelmente os Houthis deixavam os cargueiros e petroleiros chineses ali passarem. Todavia, ela preferia, do ponto de vista estratégico, deixar que os Estados Unidos e o Ocidente atacassem os Houthis ali e, indiretamente, ela fosse beneficiada na medida em que aquele trajeto do Mar Vermelho ficasse livre, né? E justamente o bloqueio daquela região poderia encarecer ainda mais o preço do petróleo, né? Professor Alexandre, Sim. Por favor, o senhor quer continuar? Não, é exatamente o que você falou, e aí eu chamo a atenção para a questão do Estreito de Hormuz, né? Que pode acontecer, inclusive, se os Estados Unidos atacarem o Irã, né? Isso. Professor Alexandre Coelho, muito obrigado, viu, pela aula de história aqui no News Noite. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, meu caro. Até mais. Grande abraço.